Alguns assassinos em série, por mais perturbado e distorcido que sejam, tentam de certa forma justificar o motivo que os levaram a fazer suas vítimas. Seja por um desejo incontrolável de matar, algum trauma no decorrer de sua vida que acabou lhe transformando em um assassino cruel, ou até mesmo algum ideal distorcido. São várias as justificativas, porém o colombiano Luiz Gregório Ramírez parecia não precisar de um motivo para matar mais de 30 pessoas. As principais vítimas de Luiz Gregório eram sempre os mototaxistas. E em algum momento, mais precisamente a partir de 2009, a polícia começou a receber várias denúncias de mototaxistas desaparecendo por várias cidades da Colômbia. Logo, as autoridades perceberam um certo padrão nas vítimas desaparecidas. Eram sempre homens com idades entre 19 e 30 anos, com pesos e alturas sempre bem parecidos, tendo no máximo 1,70 m de altura e pesando até 60 quilos. Quando o padrão foi detectado e os policiais começaram a achar os primeiros corpos, logo perceberam que não se tratava de um assassino comum. Os corpos eram sempre encontrados em locais ermos e afastados de qualquer estrada principal. As vítimas tinham sempre a causa da morte decretada como estrangulamento, mas não se tratava de um estrangulamento comum. Era algo mais complexo. A forma como as pessoas eram amarradas faziam com que as vítimas se autoestrangulassem com o peso do próprio corpo. Esse sistema, que funcionava quase que como um método de tortura medieval, poderia levar alguns minutos ou até mesmo alguns dias para que a vítima viesse a morrer. A forma como eram amarrados era o que determinava o tempo do seu sofrimento. Algumas pessoas eram amarradas de costas para uma árvore com as pernas paralelas. Desse jeito, uma corda passava por trás da vítima e apertava o seu pescoço. Assim, quando a vítima se cansava de ficar em uma desconfortável posição e começava a se abaixar, os nós que estavam no pescoço ficavam cada vez mais apertados até que não pudesse mais suportar e viesse a morrer. Era realmente um sofisticado sistema de tortura. Segundo informações, durante todo esse tempo, Luiz Gregório permanecia sentado em frente à sua vítima, a observando friamente. Quando os policiais se depararam com essa cena, eles estranharam que o que supostamente seria um simples ladrão teria métodos tão bizarros de tratar as suas vítimas. No ano de 2012, já se somava um total de 22 mototaxistas encontrados sem vida, e em condições bem semelhantes. Porém, quando John Jairo Amador, de 18 anos, desapareceu, as coisas começaram a mudar. No dia 20 de maio de 2012, John saiu de casa bem cedo para trabalhar. Naquela época, ele trabalhava como mototaxista. No dia anterior, um homem havia lhe contatado para fazer algumas corridas. No dia 20, então, este homem contatou John para mais uma corrida. Dessa vez para um local que ficava nas regiões periféricas da cidade. Já se passava do meio-dia quando os familiares de John começaram a achar estranho o rapaz não retornar para sua casa como era de costume naquele horário. Neste momento, várias ligações foram feitas para o celular de John, mas nenhuma atendida. Quando o telefone então começou a constar como desligado, a família percebeu que algo muito sério poderia estar acontecendo. Rapidamente, eles contataram a namorada de John, que também dizia não conseguir falar com seu namorado. Quando finalmente ligaram para a polícia e repassaram todas as características do rapaz, tendo uma altura média de 1,70 m e pesando não mais que seus 60 quilos, a esperança dos agentes de o encontrar com vida diminuiu drasticamente. 2 dias depois, em 22 de maio, trabalhadores de uma fazenda localizada no povoado de Tenerife encontraram o corpo de John em uma área de mata. Ele estava com as mãos e os pés amarrados e tinha uma corda amarrada no seu pescoço, sendo o que causou a sua morte por estrangulamento. Segundo o pai de John, na época dos fatos, ele havia comprado a sua motocicleta e a pagava com o dinheiro que fazia em suas corridas. Ele também estava sempre economizando para pagar um curso superior que ele planejava fazer. Infelizmente, John perdeu a vida apenas um mês depois de começar a trabalhar como mototaxista. Em 11 de março de 2011, Edson Blanco Barros, de 24 anos, saiu cedo de casa para a escola que frequentava. Depois de chegar em casa por volta das 10h30, Edson trocou de roupa e saiu para fazer as primeiras corridas do dia em sua moto. Segundo a sua mãe, era de costume que por volta das 11h30 ele voltasse para almoçar em casa. Porém, ele nunca mais voltou. Durante 3 meses, aconteceram intensas buscas. A família chegou a fazer alguns protestos a fim de chamar a atenção para o desaparecimento do jovem. Porém, infelizmente, já era tarde demais. Em junho de 2011, o que ainda restava de Edson foi encontrado em uma área remota próximo a algumas fazendas. Junto dele ainda, restos de mais 2 pessoas foram encontrados. Os investigadores que cuidavam do caso
ainda acreditavam que depois de deixar as suas vítimas sozinhas, Luiz Gregório retornava até o local do crime para vê-las sufocando até a morte. E isso provavelmente o causava algum tipo de prazer. Quando finalmente suas vítimas morriam, ele levava alguns pertences como documentos de identificação das suas vítimas para tê-los como lembranças de suas barbáries. Nascido em Vale do Par, na Colômbia, a infância de Luiz Gregório foi baseada na produção de chapéus, pulseiras e mochilas, que, segundo informações, o seu pai o obrigava a fazer. Com a produção desses itens, Luiz Gregório acabou adquirindo uma certa experiência com nós, que mais tarde veio a lhe ser muito útil para usar em suas infelizes vítimas. Segundo informações de pessoas próximas, Luiz durante a sua infância era uma pessoa calma e tranquila. Tendo estudado somente até o 9º ano, ele fugiu de casa aos 15 e tempos depois se ingressou no exército, onde pôde aprender letais técnicas de combate. Luiz Gregório, como um precavido assassino em série, sempre roubava os celulares de suas vítimas, mas jamais os ligavam, já que possivelmente os levava apenas como uma lembrança da ocasião em que tirou a vida de mais um inocente. Porém, o celular de sua última vítima, John Jairo, que também foi roubado, acabou sendo rastreado por uma operadora quando ele foi ligado e teve o seu chip trocado, justamente para o número da última pessoa que havia solicitado uma corrida para John, ou seja, Luiz Gregório Ramírez. Ainda no mesmo dia do desaparecimento de John, câmeras de segurança de uma via acabaram flagrando Luiz Gregório transitando com a moto de sua vítima para o local onde o celular foi rastreado. Os investigadores ainda rastrearam constantes ligações para um número fixo de uma casa em Medellín. Logo então, os policiais foram investigar essa tal casa. À primeira vista, se parecia uma casa de uma família comum, mas rapidamente algo de estranho pôde ser notado. O homem que morava naquela casa constantemente chegava ao local com diferentes motos que ele restaurava ou vendia suas peças. Para os vizinhos, aquele homem que vivia com sua esposa e 2 filhos era um honesto mecânico vivendo a sua vida normalmente. Mal eles sabiam que se tratava de um dos maiores e mais sanguinários assassinos da Colômbia. Com todas essas evidências reunidas, Luiz Gregório foi finalmente preso em 12 de dezembro de 2012. Luiz Gregório assumiu a autoria de 22 mortes, porém os investigadores acreditam que na verdade este número pode até mesmo passar dos 60. Luiz afirma que não era apenas um assassino em série, mas que fazia parte de um grupo de criminosos que atuava em toda a Colômbia matando mototaxistas e roubando suas motos. Essa teoria nunca pôde ser provada e dificilmente existiria um grande grupo de pessoas com métodos tão exóticos de matar as suas vítimas. Luiz Gregório Ramírez Maestre foi acusado de homicídio qualificado, tortura e furto. Porém, o juiz o absolveu do crime de tortura, argumentando que, embora ele tenha agido com extrema brutalidade, essa conduta não foi criminalizada. Portanto, a condenação foi baseada nos crimes de homicídio qualificado e roubo qualificado, pelos quais foi condenado a 57 anos e 6 meses de prisão. No entanto, como Luiz Gregório aceitou as acusações que o Ministério Público apresentou contra ele no julgamento, obteve uma redução de 40% na pena, tendo uma condenação final de 34 anos e 6 meses. Atualmente, Luiz se encontra detido na penitenciária de Vale do Par, de onde sairá em liberdade condicional em 2032, quando completará 20 anos de prisão, devido às normas de redução de pena do sistema judiciário colombiano.